Hoje vamos aprender como realizar cálculos de soma, média e contagem em uma base de dados através da função query. Para isso eu trouxe aqui um exemplo fictício para estudo, uma tabela, uma base de dados na qual temos uma coluna com diferentes produtos, uma coluna com o número de vendas, uma coluna com o valor unitário de cada produto e uma coluna com o valor total, que considera o valor da unidade multiplicado pelo número de vendas naquela linha específica. E trouxe também 3 perguntas norteadoras para tornar mais prático e de maior entendimento o que iremos aprender agora. Então, nossa primeira pergunta: quantas vezes o produto televisão aparece nessa tabela? E aqui, relembrando, claro, temos uma tabela relativamente pequena. Porém, em uma situação real, provavelmente você terá uma tabela com muito mais colunas e muito mais linhas. Mas aqui utilizaremos uma tabela menor para facilitar o aprendizado. E, através da função query, vamos resolver essa pergunta de quantas vezes o produto televisão aparece na tabela. E para isso, vamos chamar a função, então digito igual, query, e seleciono a função. Primeiro parâmetro, os dados que iremos analisar. Então, vou selecionar a primeira célula e vou ir arrastando até selecionar as demais. Mas lembrando que dessa forma, caso seja adicionado um novo valor nessas linhas posteriores, eles não seriam analisados na consulta. Para isso, podemos fazer o seguinte: aqui em cima, onde foi selecionado da célula A1 até a D25, vamos apagar esse 25 e deixar apenas D, que dessa forma vai selecionar todos os valores da coluna. Muito bem, então temos os dados selecionados, ponto e vírgula. A consulta, por enquanto não vou selecionar nada, então vou apenas abrir aspas e fechar aspas. E mais uma vez, ponto e vírgula. E cabeçalhos, vou colocar aqui o valor 1, sinalizando que temos uma linha de cabeçalho. Fecho parênteses. E agora sim, nesse espaço entre aspas, vamos realizar a nossa consulta. Então, primeiro de tudo, queremos selecionar, então, select. O que nós queremos receber? Queremos, primeiro, contar quantas vezes o valor televisão aparece na coluna A. E para isso faremos uso do count. Então, olha só, select, count, ou seja, conte, entre parênteses A, conte na coluna A, aonde, então, where, o valor que está na coluna A, seja igual, aspas simples, televisão. Então, novamente, selecione ou exiba uma contagem na coluna A, apenas onde o valor de A for televisão. E vamos apertar Enter. Perceba, foi feita a contagem de 6 vezes a palavra, o produto televisão na tabela. E se formos manualmente conferir, perceba que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes a palavra televisão. Muito bem. Próxima pergunta. Vamos aprender a realizar uma soma. Qual a soma do valor total de todos os tablets vendidos no exemplo? Então, queremos encontrar a nossa tabela onde há tablet e somar os valores totais dessas vendas. Então, vamos lá novamente. Igual a query. Vou selecionar aqui a primeira célula, 2 pontos, D, né, a mesma sintaxe que utilizamos no exemplo anterior. Ponto e vírgula, vou abrir e fechar aspas, ponto e vírgula, e dizer que temos uma linha de cabeçalho. Vamos agora realizar, aqui nesse espaço entre aspas, a nossa consulta. Então, novamente, select. Agora, para a soma, utilizaremos o sum. Então, select, sum, entre parênteses, D. Então, olha só, selecione a soma da coluna D, aonde, where, né,
a coluna A tiver o valor igual, aspas simples, tablet. Então, novamente, selecione a soma dos valores da coluna D, aonde, respectivamente, a coluna A tiver o valor tablet. Vamos apertar Enter. E olha só, o valor total de vendas dos tablets foi de 7.381,80. E vamos manualmente verificar. Então, temos aqui tablet, valor total. Vou segurar Ctrl e apertar novamente para ir adicionando mais valores na nossa análise. Temos aqui de novo tablet. Vamos ver. Tablet mais uma vez. Novamente tablet. E perceba, a soma de 7.381,80 se confirma aqui, onde diz que essa soma foi 7.381,80 nessa verificação manual. Muito bem, vamos para o último exemplo, aprender a calcular a média. Então, qual é o preço médio de venda de um computador no exemplo? Vamos lá, igual a query. Vou selecionar os dados. Então, seleciono os dados. Aqui no D25 vou apagar o 25 para selecionar todo o valor das colunas. Ponto e vírgula. Vou deixar a consulta vazia por enquanto, então entre aspas, ponto e vírgula, selecionar 1, sinalizando que temos uma linha de cabeçalho. E agora a nossa consulta. Select. Para fazer a média utilizaremos o average, AVG. Então, select AVG. Da coluna C, aonde o valor da coluna A for igual a computador. Então, novamente, selecione o average, o AVG, que é a média, selecione a média dos valores da coluna C, especificamente aonde o valor da coluna A for igual a computador. E perceba, olha só que legal. O valor médio da venda de um computador no nosso exemplo fictício foi de 2.763,67. E se formos manualmente verificar, vamos ver aqui, computador. Vou selecionar os valores unitários. Então, aqui temos computador, novamente, mais um exemplo, aqui também, e aqui. A média é exatamente a que encontramos utilizando a função query, 2.763,67. E, repito, novamente, aqui fizemos algumas verificações manuais após a função query, né, para confirmar os resultados, mas em situações reais, provavelmente, existirão muito mais colunas e muito mais linhas. Então, aqui foi um exemplo mais para aprendizado, para estudo, e fica a sugestão da prática da utilização da função query, pois ela pode ser muito poderosa na análise e consulta em bases de dados. E por hoje é isso. Aprendemos como utilizar sum, average e count por meio da função query para realizar contagens, somas e o cálculo de médias. Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário aqui no vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Seguimos trilhando tecnologia.